Pronto. Então, minhas saudações a todos os presentes, os colegas de grupo interdisciplinar em estudos de linguagem, espalhados aí pela face da Terra, especialmente pelo Brasil. E, de maneira especial, cumprimento a professora Márcia Baroni, que milita conosco ali, a guerreira que a gente chama de guardiã da biblioteca, lá da Escola Estadual. Doutor Estevão Alves Corrêa milita conosco, e também o professor Cristiano, professor doutor em História, nosso colega também de trabalho. Eles vão poder se apresentar durante a fala. A gente decidiu, colegas, ir falando, né? E aí eu acho que durante o processo, Márcia e Cris, vocês podem se apresentar melhor também, tecendo comentários sobre o caminho biográfico de vocês e de que maneira ele tem relação com o projeto que é tema dessa noite, né? Entre as Capas é o nome do clube de leitura, de uma escola que está situada num bairro chamado Tijucal. A palavra Tijucal é de origem bororo e significa tijuco, barro. Então, para o Rubão que conhece Cuiabá, o Tijucal, antes de ser asfaltado, tinha um barro bem rosadinho, escorregadio quando chovia. E esse barro é especial para mim, falando um pouco da minha trajetória, porque eu nasci e me criei lá. E assim que tomei posse no estado de Mato Grosso, há 8 anos atrás, eu decidi servir como professor nessa escola, que foi a escola onde eu fui alfabetizado, onde os meus irmãos também foram alfabetizados, terminaram o ensino fundamental. Nós também terminamos o ensino médio lá. Fiz os estágios da graduação, então vocês podem imaginar que para mim não é só um ambiente de trabalho, é um lugar em que a minha vida está costurada. Minha mãe foi merendeira, limpou o chão, foi inspetora de pátio, serviu por mais de 7 anos essa escola. Eu a frequento antes mesmo de ter idade estudantil, né? Antes mesmo, eu era o filho da merendeira que ficava brincando lá no pátio, eu e os meus irmãos. Então, queridos, o projeto que nós fizemos tem o nome Entre as Capas, é um projeto que surgiu em 2025. A finalidade do nosso encontro é relatar para vocês a experiência que nós julgamos ser extremamente exitosa, para o contexto em que nós vivemos ali na escola. E aí talvez vocês vão poder concordar ou não a partir da nossa apresentação. Então eu vou deixar para a Márcia e para o Cris se apresentarem daqui a pouco, porque eu queria colocar uma palavra literária primeiro, e aí depois eles vão com a gente, né? Na verdade, eu queria fazer 2 coisas: colocar essa palavra literária, colocar um mosaico de imagens, passar um vídeo, e aí eu passo a palavra para o Márcio e para a Cris, para a gente tentar dar uma ideia de todo primeiro, para depois falar das partes, pode ser? Então, o Faulkner são palavras muito conhecidas, né? O Faulkner, além de ser um importante escritor, ele tinha uma perspectiva ensaísta também, né? Uma perspectiva crítica da literatura, e ele diz que o que a literatura faz é o mesmo que acender um fósforo no campo, no meio da noite. Um fósforo não ilumina quase nada, mas nos permite ver quanta escuridão existe ao redor. E essa foi uma experiência que, nesse projeto, que a gente chama Entre as Capas, Urbão, a gente conseguiu materializar. Aparentemente, a literatura tem um poder de iluminar, mesmo que seja uma chama pequena, e ela, clara, apresenta, analisa, entendeu? Perturba a escuridão, que é a escuridão que às vezes a gente vive na educação pública. Então, o vídeo a seguir mostra um pouco desse brilho. Aí vocês vão ver que a Márcia, eu não estava mentindo no começo, é uma peça fundamental nesse processo, e ela que dá voz e que mais aparece nesse vídeo, que é a nossa última tertúlia literária, que daqui a pouco a gente vai explicar o que foi a tertúlia, né? O que seriam as tertúlias que nós realizamos em 2025. Sejam todos muito bem-vindos à nossa 7ª tertúlia literária. É tão sublime a gente poder celebrar uma vitória. E quando eu falo em vitória, eu não estou me referindo aos 9 vencedores do concurso literário. Eu estou falando da superação. Quantos talentos que nós revelamos, todos vocês se superaram. Nós começamos o ano com a possibilidade da nossa biblioteca ser fechada, e graças a vocês, graças à participação de vocês, graças ao empenho de vocês,
nós conseguimos provar que uma educação de qualidade, que uma educação que promove talento, é possível sim se realizar dentro da escola pública. E vocês são todos vencedores. Nós acreditamos em vocês. Vocês são espetaculares. Vocês são formidáveis. Vocês são o máximo. O máximo. Porrada, né, galera? Emocionante. Diego, já começa assim? Já? É. Pois é. Com direito à trilha sonora e tudo mais. Meu Deus. E aí as palavras da Márcia são assertivas, são muito poderosas para resumir a experiência que nós tivemos. E esse mosaico também é um mosaico de muitas fotos de diferentes atividades que nós fizemos esse ano, né? E eu coloquei essa foto no meio, eu acho que eu nunca falei isso para o Cris e para a Márcia, mas é porque eu acho que ela resume bastante, né? O que esse projeto foi para a gente. Aí, cada aluno aí que está abraçando a Márcia tem uma trajetória muito específica, muito singular, e aí é um problema, né? Falar de vocação, falar de ministério. Eu acho que aqui todo mundo no grupo, incluindo a Márcia e o Cris, são profundamente críticos para a gente aceitar a educação só como um lugar ministerial, vocacional, de vocação, mas tem essa experiência de afeto, realmente, que corta todo o processo, e a gente, pelo menos o Cris me acompanha como testemunha, a Márcia desempenha essa função de que, para além de uma bibliotecária, é uma espécie de mãe mesmo da gurizada, que às vezes não tem mãe em casa, não tem pai, não tem esse lugar de afeto, e aí eu colocaria a leitura como um lugar de centro que oportunizou isso, certo? Então, a partir de agora, eu queria repassar a palavra para a Márcia, né? Porque vocês já perceberam que ela que manda na parada toda, para, quem sabe, falar sobre a sua experiência pessoal e já prestigiando esse lugar aí. Quais foram as condições que nós pegamos a escola, qual foi o cenário, né, Márcia? Onde esse projeto surgiu. Eu acho que a gente pode fazer o surgimento a partir desse contexto, como estava a biblioteca, onde a nossa escola fica, qual é a nossa realidade, né? E o Cris pode também atravessar, comentar, fica à vontade. Só abrir seu microfone, Márcia, por favor. Diego me mata, né? Primeiro que toda vez que eu vejo esse vídeo, eu fico super emocionada, eu arrepio. Eu falo, foi a noite, assim, profissionalmente, foi a noite mais linda da minha vida. Profissionalmente falando. Eu recebi uma homenagem que eu acho que eu nem merecia tanto, porque, como eu falei, não foi... Eu passei anos... Desculpa, eu estou chorando. Eu passei anos tentando fazer um trabalho e não encontrava parceria. Mas vou do início. Eu sou professora de matemática, gente. E eu fui readequada de função em 2014, logo depois de uma reforma na escola, e me jogaram lá na biblioteca dizendo que era para eu arrumar. Como eu coloquei lá na introdução do artigo que foi publicado, aquilo era uma montanha de livros. E no começo foi assim meio instintivo, porque eu tinha que organizar. E eu organizei, e depois aquilo foi virando um depósito. Era um depósito de livro didático, era um depósito de apostila, um depósito de carrinho de Chromebook. Nunca a gente conseguiu assim, um espaço realmente adequado, um espaço agradável para trabalhar a leitura, para convidar os alunos para entrarem, para visitarem, para conhecerem essa biblioteca. Eram sempre os alunos que já gostavam de ler. E quando eu comecei a organizar, assim, o que me veio na cabeça assim, é que eu gostava muito de ler quando eu era adolescente. E eu tinha muitos problemas psicológicos, eu era complicada, só até hoje. Mas assim, a leitura para mim era um refúgio, era um lugar de encontro, foi muito marcante. Então eu queria que a biblioteca fosse marcante
para quem procurasse aquele lugar. E ao longo do tempo eu tirava dinheiro do meu bolso para premiar leitor, para fazer agradinho, criava estratégias assim de fazer coleção de leitura, né, que eles podiam todo dia escolher, tirar uma frase lá para ler, para colecionar, faço isso até hoje. E tentei algumas vezes buscar parceria para fazer alguma coisa maior, que eu, mesmo durante a faculdade, assim, mesmo tendo feito matemática, eu sempre falava para as minhas colegas, eu falava, gente, se vocês não leem, vocês não dão conta de fazer um relatório, vocês não conseguem passar num concurso, tem que ter leitura, tem que ler, né? E aí, no ano passado, assim, eu tive a felicidade dos próprios alunos terem a ideia do clube de leitura. E aí me juntei ao Diego, ao Cris, e foi tudo se encaminhando, foi tudo... A minha preocupação sempre, assim, é proporcionar uma experiência diferente para eles, sabe? Para que essas experiências levem eles a procurar o livro, levem eles para a biblioteca, para um conversar com o outro sobre o que está lendo, e a partir daí ter curiosidade, ler também. E principalmente, assim, eu acho que o que eu criei lá foi um espaço de acolhimento, né? E a partir desse acolhimento, a partir desse afeto que eles encontram lá, eu consigo transbordar para a leitura, para que eles se envolvam com a leitura, para que eles façam os empréstimos, enfim. Nossa, falei tudo já. Quais eram as condições da biblioteca, Márcia, aí em janeiro de 25? Em janeiro de 2025, quando a gente teve a famosa reunião pedagógica no início do ano, o diretor, ele anunciou na reunião que a intenção era que a biblioteca fosse fechada. Eu já tinha ficado afastado da biblioteca durante uma gestão que o diretor me tirou, né, da biblioteca. Eu fiquei 4 anos eu fiquei fora da biblioteca, que eles não aceitaram que eu ficasse lá. E aí ele falou que a intenção do governo era fechar as bibliotecas escolares e que fosse criado laboratório de informática, né? E eu lembro que quando ele falou isso, eu fiquei tão indignada, assim, eu surtei, sabe? Porque para mim é inadmissível uma escola que não tem uma biblioteca, é inadmissível, assim, o que é essencial na educação é você promover a leitura, a interpretação, o conhecimento. Como que você promove isso se você não tem uma biblioteca, sabe? Se você não permite acesso, porque o aluno que não gosta de ler um livro físico, ele não vai ler um livro digital. Não lê. Não lê. Não lê e não vai ouvir também um áudio. Se ele não tem esse gosto pela leitura, ele não vai fazer isso. E eu acho que isso, Márcia, explica o porquê que não é exagerado, Rubão, ter dito que foi um projeto exitoso. Porque o plano do início do ano letivo do ano passado era acabar com a biblioteca. Né? Uma escola aí que tem, acho que gira o quê, Cris, com mais de 600, 800 alunos por período, não tivesse uma biblioteca, não tivesse livros, né? A biblioteca tem um relativo enfim, um bom, excelente acervo, na minha opinião.
Cris, eu vou te passar a palavra para você começar a falar sobre a origem do grupo. A Márcia já deu um insight aí, mas acho que ela pode complementar. Você aproveita para se apresentar também. Boa noite. Eu sou o professor Cristiano, sou professor de História. Estou na escola Dr. Estevão Correia desde 2010 e as inquietações da Márcia são as mesmas das minhas, né? Da minha, desde que eu assumi na educação como professor, a biblioteca sempre foi vista como um espaço desprezado. E estão conseguindo me entender aí? Tá dando oscilação? Não, tá ótimo, pode seguir. Ah, tá. Então, eu tinha uma colega em uma outra cidade onde eu assumi o concurso, em Pontes de Lacerda, bem longe de Cuiabá, 7 horas, 8 horas de ônibus, eu vinha para cá para fazer a pós, e já partilhava com um colega lá em Pontes de Lacerda da mesma preocupação com a Márcia. E aí é o seguinte, a biblioteca era vista ou como um depósito de bugigangas, de aparelho eletrônico que não funcionava mais, ou de livros didáticos que também ninguém usava mais. E aí os livros que são para ser o motor da leitura, para atrair leitores, eram escondidos. Havia, inclusive, alguns diretores que não divulgavam, não apresentavam os acervos que chegavam. Então, chegava livros novos, embalados na caixa, simplesmente guardava e ficava guardado sem ter sem ninguém abrir. E aí, essa colega, ela fazia questão de, quando os livros chegassem, já chamar os aluninhos do nono, do 8º ano, do 7º ano, para os próprios alunos abrirem a caixa de livro e descobrir os livros que chegavam, né, para ver o grau de encantamento que eles tinham durante a chegada dos livros. Mas ainda assim era um processo muito difícil de se trabalhar, né? Era uma espécie de abandono mesmo, né, de descaso com o espaço da biblioteca como um espaço de aprendizado, como um espaço de conhecimento. E aí, quando eu vim para o Dr. Estevão Correia, a situação continuou a mesma, né? A biblioteca continuava sendo um espaço de depósito, um espaço desprezado. Nós tivemos, a Márcia vai lembrar disso, logo depois da reforma da nossa escola, foi montado um laboratório de informática. E esse laboratório de informática, com um aparelho vindo do MEC, aqueles computadorzinho amarelo e tal, o sistema não rodava direito, internet ruim, ficava abandonado também. Então, você tinha um espaço que era um espaço tecnológico, mas que não funcionava. E aí, na transição de governos, eles fecharam a biblioteca e colocaram um perfil de profissional para atender a parte tecnológica e a parte da biblioteca. Então, alguns colégios que tinham o laboratório e biblioteca passou a ter um funcionário só para cuidar dos dois. E aí, é aquela coisa, né? Você não desenvolve nem um espaço de conhecimento, nem outro espaço de conhecimento, né? A nossa escola ficou assim, desmontar o laboratório de informática, que é também importante, mas também não criaram outro espaço de conhecimento, né? Tem um laboratório de ciência que também funciona como depósito. Então, os dois espaços de produção de conhecimento, além da sala de aula, que é a biblioteca, que é o laboratório de ciência, são, na prática, depósitos. Ou seja, dois espaços, assim, fundamentais para o desenvolvimento do aprendizado são subaproveitados, ou nem aproveitados, né? Alguns profissionais resistentes desenvolvem algumas ações, mas são poucos, né? A concorrência com as bugigangas, com as coisas que chegam, é muito grande. E me surpreende que na política pública não pensaram um espaço próprio para ficar como depósito da escola,
uma almoxarifada da escola só para guardar esses objetos que vêm de fora, que não tem nada a ver com aprendizagem direta, né? Então, nós recebemos muita coisa que vem de fora, né, que é, por exemplo, uniforme, apostilas, essas apostilas mais objetivas, utensílios, objetos que vêm para o pessoal, pessoal trabalhar e tal, que são colocados nesses espaços. E aí foi, como se diz, a ideia do clube foi uma ideia de disseminação, de afeto, de contágio. Ela me lembra muito a forma como prolifera aqui em Mato Grosso. Tem um tipo de grama que se chama tiririca. Você basta plantar somente uma mudinha de tiririca, o seu quintal fica todo tomado por ela. Então, a ideia do projeto começou assim, como uma espécie de mudinha de tiririca, com 5, 6 integrantes, e de repente fechou todo um campo, né? E eu me senti muito comovido, né, porque essa iniciativa veio dos próprios alunos, os próprios alunos que procuravam a Márcia, que procuravam a biblioteca, que foram se organizando, estabelecendo diálogos entre eles para montar o clube. O Diego vai bem lembrar que as primeiras reuniões tinham acho que 6, 7 integrantes, 6, 7 integrantes. E aí, cada ação que a gente desenvolvia nesses encontros, o grupo foi aumentando, foi atraindo parceiros entre os colegas. Os alunos foram trazendo colegas que não gostavam da leitura e que depois foi descobrindo no espaço da biblioteca o livro que lhe agradava, né? Eu até brinco um pouco com o Diego que a biblioteca ali tem tesouro, e que toda vez que a gente entra, a gente descobre alguma coisa importante, né? Alguma coisa assim que é literatura forte, né? Uma literatura que vai impactar na formação desses alunos. E assim, a gente pegando o nível que eles começaram e como foi concluído o processo, a trajetória, nós temos ali estudantes que amadureceram muito por meio da leitura, né? E nós também aprendemos muito com eles, né? Eles trazem música que a gente não escuta, trazem livros que a gente não lê, porque a gente fica só lendo os teóricos que a gente vê na graduação. E até brinco com o Diego, eu falei assim, olha só, se o nosso aluninho não tivesse trazido essa leitura aqui, a gente não teria aprendido isso hoje. Sim. Entendeu? A gente ia passar o resto da nossa existência sem conhecer esse autor, sem conhecer esse cantor, sem conhecer essa música. Eu queria, Cris, só para a gente fechar essa parte introdutória sobre a origem do movimento, né? Porque o Cris aqui, se vocês observarem, ele inclusive já abarcou essa parte aqui, que a gente vai começar a explicar efetivamente o que a gente fez. Dizer, Rubão, que talvez para os colegas que não são da docência ou não militam na escola pública, talvez algumas coisas pareçam extremamente simplórias, né? Então, tem coisas na biblioteca, é só tirar. Uma reunião do clube de leitura, é só marcar. Mas, efetivamente, tem coisas que são muito difíceis de fazer. Então, por exemplo, não é simples tirar as coisas de lá. E a gente não tem essa autonomia. Na verdade, dá um trabalho danado conseguir fazer isso. Outras coisas também que eu acho que são importantes para quem tiver interesse em tentar replicar ou tentar entender que movimento nós seguimos, é entender que realmente é fruto de muitas mãos. É impossível. Daí, eu acho que assim, é um projeto necessariamente, vitalmente transdisciplinar. E eu explico por quê. Por exemplo, eu e o Cris, a gente está dentro da sala de aula. Seria impossível a gente organizar o mesmo espaço, distribuir cadeiras para receber alunos. Porque a gente sai, literalmente, da sala de aula para fazer outras atividades. E a Márcia, que é a bibliotecária, consegue gerenciar esse processo. A gente precisa de autorizações para usar uma sala. Sem a autorização da gestão, a gente não consegue avançar isso. Então, essa é uma primeira crítica que eu faço. A impressão que dá é que a burocracia escolar é feita contra, é uma inimiga da leitura e da escrita. Essa é a sensação que eu tenho. E olha que eu sou professor de língua portuguesa, mas eu não tenho sequer 30 minutos na minha carga horária endereçadas para fomentar escrita e leitura. E aí a segunda crítica que eu faço.
todo o movimento, especialmente o Cris e eu, que fazemos nessa direção do clube de leitura, está um movimento para além da nossa carga horária. Nós damos aulas, nos ocupamos toda a nossa carga horária em sala de aula e na burocracia escolar, e o movimento de leitura é para além, sempre para além. Então, e aí a gestão, a secretaria não conseguem enxergar que a essência, como eu falo na escola, a natureza da escola é ensinar e aprender. E é por isso que a biblioteca deve ser um papel, deve ser um lugar de protagonismo, que não é dado. Então, eu acho que é isso. A primeira lição tem que ser um projeto transdisciplinar, como a Márcia disse. Se não for feito a muitas mãos, o que inclui alunos, docentes, a gestão, o espaço, enfim, tudo, não é possível. E aí, Rubão, se eu pudesse falar, onde o milagre acontece aqui. E Márcia e Cris, fiquem à vontade para falar. O primeiro eixo de trabalho que a gente tem no nosso clube são os encontros semanais. A gente fala que a gente lê uma pílula literária por semana. Esses encontros ocorrem na hora do recreio. Então, veja só que legal. As crianças escolhem ir à biblioteca para ler, ao invés de ficar na biblioteca para fazer a refeição, para socializar e tudo mais. Então, em cada reunião, nós lemos ali um parágrafo, ouvimos uma música e temos breves momentos de debate, em que professores e alunos intercambiam ideias ali. Numa semana, um professor leva um texto, na outra semana, um aluno leva um texto. Então, o Cris não forçou a barra quando disse que a gente aprende com os alunos, porque eu, Márcia e Cris, ouvimos, agora, infelizmente, eu esqueci o nome do grupo, mas teve um trio aí, que inclusive concorreu ao Globo de Ouro agora, de melhor canção, que é um trio de desenho, são 3 fadinhas, alguma coisa K-pop, e uma aluna nossa, que inclusive é uma aluna muito querida, que é uma aluna autista, uma aluna especial, inteligentíssima, ela foi, na semana dela, Rubão, ela escolheu essa música, nós ouvimos, lemos a tradução e choramos na frente dos alunos. Que vergonha, né? Porque ela conseguiu apresentar uma visão sobre a canção extraordinária. Aqui a questão fala sobre autoaceitação do corpo, sobre libertação, e uma canção extremamente brega, entendeu? Que eu jamais assistiria, jamais teria contato. Então, há uma beleza profunda nessas trocas. É por isso que eu digo que o milagre acontece aí. O projeto se tornou muito visível por outros projetos que a gente vai apresentar daqui a pouco, outras frentes de atuação. Mas, efetivamente, o clube se dá aí. Porque aí, né, Márcia, que as crianças vão começar a sociabilizar, a criar afeição, afeto pela leitura, a ouvir sobre outros autores. Então, aí a transdisciplinaridade se materializa. E a gente sempre tem a sensibilidade de convidar outros colegas, que às vezes nem fazem parte do clube, não estão entendendo o que está acontecendo, mas vão lá compartilhar os textos. Eu lembro aqui, especialmente, de um colega que levou um texto sobre geografia das emoções, um conceito que eu jamais havia visto. E as crianças ouviram sobre um conceito complexo, foi o que ele trabalhou na dissertação de mestrado dele, professor Oberdan. Então, isso me fascina. Quando eu saio da reunião, eu falo, nossa, cara, eu queria estar no lugar dessas crianças. De ouvir, por exemplo, o professor Cristiano, que é a autoridade intelectual da nossa escola, e, ao mesmo tempo, ouvir uma criança de 13, 14, 15 anos, a partir da visão que ela tem sobre a vida. Então, essa foi a nossa primeira frente de batalha. E se a gente fosse colecionar histórias do que a gente viveu, isso daria toda a nossa apresentação. Porque a gente viveu momentos extraordinários. E só... À vontade, Marcia. Um aluno deu um depoimento que, assim, que no clube de leitura, né, nesses momentos, eles conhecem mais sobre um texto, sobre um autor, e isso faz com que eles tenham interesse em buscar um livro daquele autor, ou outros textos do autor, e principalmente eles conhecem sobre quem escolheu aquele texto, né? E isso também faz com que eles criem laços de afeto entre eles, porque mesmo sem querer, ou mesmo de forma indireta, eles estão se apresentando aos colegas, né? Os colegas estão entendendo quem é aquela pessoa, por causa das leituras que eles levam, né, que eles propõem.
Exatamente. Então, a gente teria, enfim, N histórias para contar aqui, muita coisa da dificuldade. Se vocês observarem essas imagens aqui, vocês vão ver que a gente está apinhado num canto. Isso ocorre porque gabinetes de ferro enorme, com ali 30, 60 Chromebooks, que são computadores de mão, assim, pequenos, uma política de implementação de tecnologia do estado de Mato Grosso, eles ocupam boa parte da biblioteca. Além disso, tem diversas caixas de material didático. Então, a biblioteca é um verdadeiro almoxarifado, assim, um lugar enfim, de apinhar as coisas ali. A gente disputa lugar com isso, e enquanto isso, o som do intervalo, que é a caixa de som do Grêmio Estudantil, está disputando. Então, é um lugar insalubre para leitura. Mesmo assim, a gente finca o pé ali e fica tentando fazer dar certo. E aí a gente vê o poder que a literatura tem, Moisés, porque, de alguma forma, o texto consegue ser mais forte do que o barulho, do que o lanche, do que a merenda que está sendo oferecida, do que o brilho das luzes e as atrações que estão externas à biblioteca. Por isso que eu acho que o centro nervoso está aí. E aí, para quem pretende implementar, eu acho, Márcia, que é muito difícil replicar isso, Cris. Porque isso não depende só de uma política clara, de um desenho de cronograma, Rubão. Depende de afetos. E aí, essa integração depende, por exemplo, e com todo, assim, respeitando o meu trabalho, depende do professor encantar o aluno lá dentro da sala de aula para que ele faça a caminhada da sala até a biblioteca. Porque senão a biblioteca vira um espaço sombrio, vazio, né? Porque o aluno não vai fazer esse trajeto naturalmente. Ele precisa ser encantado, ele precisa descobrir o valor da literatura. Então, os colegas da língua portuguesa devem ter esse desafio permanente. Num país, e aí eu esqueci de citar os dados aqui, mas assim, até onde eu me lembro, os dados do PISA, é que 61% dos alunos não fazem as 4 operações básicas. E acho que 55% não conseguem interpretar um texto. Os alunos que são o meu foco, são os alunos do primeiro ano do ensino médio. Então, assim, se você for parar para fazer, a conta não bate. O nosso trabalho é um trabalho injusto, é um trabalho que nasce natimorto, que nasce derrotado, porque a gente está envolto numa população, num contexto educacional que é contra a leitura, que não valora a leitura. Daí o trabalho descomunal que a gente tem para fazer isso. Agora, Rubão, eu queria repassar para vocês, e o Cris fica à vontade também para comentar, uma outra atividade fundamental que a gente fez. Veja só, essa foi a primeira tertúlia literária. Muitos já conhecem, mas tertúlia é uma palavra de origem espanhola que significa festa literária, né? Tem boa música, tem algo para comer e tem arte ali. Essa foi a nossa primeira tertúlia e toda ela foi preparada pela pessoa que não está aí na foto, que foi a Márcia. Não estava na escola naquele período e ela preparou todo esse ambiente. Notem que essa primeira tertúlia começou de uma maneira bem simples, né? Mas foi um momento marcante. E ali eu acho que o projeto, a gente viu que deu certo, né, Cris? A gente viu o poder que o projeto tinha. Poucos alunos, se for pensar no tamanho da escola, mas eu queria falar mais sobre essa questão numérica para frente. E as tertúlias foram caminhando. A tertúlia é uma festa semanal que a gente faz. Cada tertúlia tem um tema. Aí vocês podem observar, um dos temas, a gente trabalhou quadras poéticas, quadras de amor, os alunos... a tertúlia tem uma dinâmica, Rubão, de apresentar um gênero textual discursivo e, ao mesmo tempo, ser uma oficina. E nós trabalhamos diferentes temas durante, por exemplo, contos de terror, da Lígia Fagundes Telles, mini conto de terror, quadras poéticas. Eu tive a oportunidade, Rubão, de trabalhar minha tese de doutorado, trabalhar educação para a morte, a partir do contexto de epitáfio, do gênero textual epitáfio com os alunos. Enfim, e aí, aqui é o lugar que a gente bomba, que é a região de sucesso, né, Márcia? E aquele vídeo que vocês viram lá no começo é a nossa última tertúlia do ano, é isso? Né? Aquela lá é a última, né? Tem até a árvore de Natal lá da decoração que a Márcia fez, que é um momento de celebração, em que nós trabalhamos por 2 vezes o protagonismo musical de professores. Nós convidamos colegas que cantam e tocam, Rubão, para cantar para os alunos. É muito legal apresentar essa veia artística que os professores têm, que muitas das vezes os alunos jamais imaginam, né? Que os professores têm. Que é uma outra coisa que eu fiquei muito feliz também de participar, que é dar protagonismo e visibilidade para colegas. Eu não sei para quem trabalha na escola, se vocês compartilham disso comigo, né? Como é que o professor é uma raça meio que abandonada, né? Eu fico percebendo que os colegas sentem falta de serem reconhecidos.
reconhecidos mesmo pelo que tentam fazer, pelo que fazem, né, de bacana. Então, cada uma dessas festas literárias, o Rubão, dá um trabalho danado para organizar, e mais uma vez a Márcia é a protagonista nesse processo. Ela faz muitas coisas à mão. Ela teve um rombo no orçamento anual dela no passado, porque ela colocou a grana dela. Aí a gente volta, né? Vamos criticar a Márcia agora, né? Qual que é o limite? Em que medida a vocação tem o direito de participar? E nós também colocamos dinheiro pessoal ali para fazer a coisa acontecer. Pelo amor mesmo que a gente tem pela parada. Então a gente sabe que isso está meio errado, meio certo, mas assim que foi. E é assim que o projeto criou volume, espraiou por toda a escola, nos diferentes períodos, e a gente avançou. E uma outra coisa que eu queria comentar, Rubão, todas as tertúlias geram mural. E aí entra a parte analógica da Márcia, né? Ela capricha nesses murais, que ficam, assim, lindos, 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 e são a nossa marca, a nossa presença na escola. Eles ficam na fila, perto da fila do recreio. E todo mundo é abençoado com um pedaço de literatura ali. A curiosidade fala mais forte, né? E aí esse mural a gente transforma ele em virtual também, que é uma coisa que a gente está tentando melhorar, né? Que é divulgar o nosso trabalho. A gente é muito fraco nisso. Muito, muito fraco. Mas a gente também usa o Padlet para organizar esse mural de maneira virtual também e tentar fazer a nossa mensagem, a nossa experiência chegar em outros lugares. Então, as tertúlias a gente também gastaria horas e horas e horas para fazer. Tá vendo? Olha o mural que a Márcia preparou aqui. No gênero epitáfio, Rubão, ela teve a ideia de fazer uma lápide. E os alunos escreveram o seu epitáfio ali. E aí a gente poderia contar a história de como foi só essa oficina. Um dos meus planos, Rubão, já compartilhei com o Cris e com Márcia, é a gente escrever um relato de experiência para cada tertúlia. E a gente tem um material imenso de registros, de imagens, de produção, de apresentação criativa de gênero discursivo, tudo muito bem fundamentado, né? Então, a imagem ainda é gurizada, e aqui, ó, essa tertúlia do meio, Rubão, é o meu capítulo 6 da tese. Before I Die, I Want, Antes de Morrer Eu Quero, né? Foi uma das oficinas que a gente fez na tertúlia sobre educação e morte, como vocês podem ver. A vontade, né, Marcia, é falar sobre cada uma delas, mas a gente avança para falar sobre uma outra vertente que eu queria que o Cris falasse para a gente, né? Como é que foram os concursos literários, Cris? Quantos concursos fizemos durante o ano? Os gêneros que trabalhamos? Fica à vontade para abordar. Então, Diego, e aí é importante lembrar também, né, Diego, que a ideia do concurso literário também partiu dos alunos. Foi um aluno que teve a ideia, né? João Vitor. João Vitor. Por que não, né? Já que estamos desenvolvendo a leitura, já que estamos nos reunindo, temos as tertúlias e tudo mais, por que não, né, criar uma atividade voltada para os concursos literários, né? Então, nós tivemos dois concursos literários, né, trabalhando poesia, conto, desenho no segundo, né, e mini conto. Para mim, foi uma grande surpresa, uma grande alegria ler os textos dos nossos alunos. Alguns textos me emocionaram, me impactaram, me afetaram profundamente. Falei assim, puxa vida, quanta sensibilidade, quanta emoção alguns alunos conseguem transmitir na escrita. A escrita como uma espécie de válvula de escape para alguns dilemas da vida. Alguns textos representam parte da influência das leituras que eles fizeram nos nossos encontros do Clube da Leitura, né? E foi um espaço um espaço de abertura, um espaço de abertura de mundo, né? De crescimento desses alunos. E eu fico imaginando se não tivesse espaço para eles divulgarem a sua arte, a sua sensibilidade, né, a sua escrita como potência, né? Muitos deles apresentaram assim a sua subjetividade nessa escrita. Pela escrita, a gente sabe
um pouquinho do aluno, né, dos dilemas que eles passam, que envolve solidão, que às vezes envolve reclusão, que envolve problemas sociais que passam em casa, né, e para além da emoção de alguns textos também nos deixaram também, né, o Diego, bastante preocupados também, né, por conta de eles expressavam a sua vulnerabilidade, a sua condição, né, de sofrimento psíquico, inclusive, no próprio texto. E acredito que a escrita, além dessa parte, vamos dizer assim, da competição, serviu como uma espécie, para alguns desses alunos, como uma terapia mesmo, como uma saída, como uma forma de libertar de algumas dessas dores que estavam entranhadas neles. Alguns textos a gente viu isso muito forte, a gente até orientou a conversar com a equipe psicossocial da escola, por conta que tinha algumas coisas muito, muito fortes mesmo. Márcia, Mas assim, teve textos assim fabulosos que manifestaram o combo, né, da escrita e da arte do desenho. Tem outros que só participaram do desenho, né, mas foram assim produções valiosíssimas. enquanto a Márcia pensa aí em algo que ela gostaria de destacar em relação ao concurso, eu gostaria de dizer, até a Laila disse que gostou, né, do livro, se sobrar um tempo, bom, a gente poderia até espelhar. Essa foi a mais recente edição da nossa revista, da revista deste grupo, Revista Interdisciplinar de Estudos de Linguagem, que começou, né, Rubão, dando um sinal de que a revista é um lugar de vocalizar o chão da escola, o que é muito nobre, e a gente teve a graça de sermos avaliados com a A4, caiu no nosso colo, mas foi efeito do nosso trabalho, né, Rubão? Sim. E aí, vocês vão poder ver a diversidade em 28 textos, de 25 alunos, o que, galera, para nossa realidade aqui, é uma coisa que eu não consigo descrever a minha alegria, de saber que o pessoal lá do Tijucal, o Rubão tá ligado, conhece Cuiabá, tem, assim, a sua voz partilhada numa revista que tem mais de 30 mil visualizações, uma revista internacional acadêmica, com textos de pós-doutores, de todos os lugares do mundo, de pesquisadores conhecidos em toda a Terra, e aí a voz dos nossos alunos está lá também, você pode ver, e eu queria destacar mais, um texto, enquanto você pensa que gostaria de destacar um texto de uma aluna, que é uma aluna autista, Rubão, e daí a delicadeza de falar sobre esse assunto, né? Mas, como professor, que encontrava essa aluna pelo menos 6 vezes por semana, eu posso dizer que ela é tratada como uma espécie de alienígena em sala de aula. Assim, a sociabilidade era quase nula. Ninguém conseguia, enfim, ter uma empatia suficiente para se coligar com ela. E ela é muito ingênua, muito pura. Mas, enfim, com o tempo, aquela dificuldade, eu sou um homem, todas aquelas primeiras semanas difíceis, né? Mas a literatura é mais forte do que eu. E eu vi que a guria gostava de ler e de escrever. Pegava livros em inglês e tudo mais. E aí eu passei uma atividade, que foi uma atividade para escrever uma carta para si mesmo. É o que eu chamo de carta do futuro. A criança tem que se imaginar lá na frente e escrever para o passado. Não do passado para o futuro, mas do futuro para o passado. E essa menina, Rubão, ela fez, assim, uma coisa impressionante, assim, que me arrebatou no momento. Eu pedi para ela se levantar, pedi autorização e li a carta dela para a turma. E fiz alguns elogios estranhos para ela, como... Falei, você escreve como velha, né? Parece que você tem um repertório de uma mulher de 80 anos, assim. Ele escreve com uma assinatura, uma autoria muito peculiar. E aí, alguma coisa aconteceu que naquele momento a sala se conectou comigo, com o texto dela, e todo mundo se levantou e bateu palma para ela. E parece que foi um batismo. Parece que ela estava inaugurando algo dentro dela, entendeu? Que foi o senso de pertencimento, de valorização, ela viu que ela podia. E dali, Rubão, ela se tornou a nossa vice-colocada no gênero conto. Um conto poderoso, né, Cris? Um conto poderoso. Foi unânime na nossa banca de avaliação, foi unânime, em que ela dá vida a uma caneta, a mão e a borracha. E ela também foi um dos desenhos destaques no nosso segundo concurso literário. E eu destaco, queridos colegas, essa cena porque chegou o dia de celebrar, e é um outro comentário que eu gostaria de falar, que aí entra a parte da gestão. Nós conseguimos apoio financeiro para laurear os campeões com grana.
com vale compras em livrarias virtuais, na primeira e uma livraria física aqui de Cuiabá, na segunda edição do concurso. E aí, camarada, eu vi um pai de família que foi lá na escola, recebeu o prêmio com a filha. E ela tem 2 irmãzinhas pequenas. E aí eu vi essa família voltando a pé para casa, uma filha na cacunda do pai, a outra filha pulando. E aí, cara, eu até me emociono porque eu vi que a impressão que eu tive é que a família entendeu que a menina não é uma coitada, entendeu? Que ela ocupa um lugar único no mundo e que se uma escola valora o que tem que valorar, que é a educação, que é a ensino-aprendizagem, que é a escrita e que é a leitura, a filha dele não é uma pessoa dependente, entendeu? Uma pessoa que tem um lugar a ocupar no mundo e que ela tem muito potencial e que ela vai dar conta, entendeu? E ela vai dar conta. Então, o clube de leitura conseguiu fazer isso. Tá vendo? Então não tem como ser um professor, só a Márcia, só o Cris, tem que ser todo mundo, né? Para criar essa redoma, esse lugar. E aí, para quem estava prestando atenção, viu que eu falei assim, essa coisa do número, né? Mas eu estou convencido, Rubão, que a escola deve olhar para os bons alunos também. Na realidade que nós vivemos aqui na educação pública, eu já te dou a palavra, Márcia, eu tenho convicção de que a política pública estadual é uma política para atender a mediocridade. E eu nem vejo problema nisso, eu acho que isso é importante, tem que atender todo mundo. Mas uma escola não pode existir só para isso. E essas atividades, esses eventos, para todos os sentidos, para outras disciplinas também, para as outras áreas, deveriam existir com muita força, para os esportes, para a dança, para as outras artes, para a ciência, bons laboratórios, robótica e tudo mais. Deveria sair catando todo bom aluno. Porque, Márcia, passando a palavra para você, a sensação que eu tenho, Rubão, é que a gente conseguiu sentir o cheiro dos alunos leitores, dos potenciais leitores, dos potenciais escritores que cada turma tem, e a gente criou um grupo. E eles se identificaram, obviamente, se encontraram por meio da leitura. E aí me dói pensar quantos alunos a gente perdeu por não haver um lugar como esse, entendeu? Um espaço como o da biblioteca. Pois não, Márcia? Seu áudio. Eu falo que eu sou analógica. Eu acho que através desses concursos literários, os alunos que gostam de escrever, e os que não gostavam e descobriram que eles podem escrever também, né? Eles entenderam que existe espaço para esse talento deles, né? Que eles podem melhorar, eles podem evoluir, eles podem se especializar, eles podem ser um escritor como os escritores que eles leem. Então, eu vejo assim, tem alunos que têm ideias formidáveis para produção escrita, e isso fez com que eles perceberam que eles podem investir nisso, que não é uma bobeira ficar rabiscando um caderno, né? Que existe espaço para crescimento e para sucesso com isso. E sem contar na evolução deles, né? Porque foi, assim, uma evolução formidável, formidável. E eu só queria colocar, assim, diante disso tudo, né? Como diz o meu pequeno príncipe, que os homens gostam muito de números, nessa luta que a gente tem de conquistar um espaço que deveria ser natural, né? É importante, se alguém for fazer isso dentro de uma escola, é importante sempre preservar os números, porque na hora da sua luta por financiamento, na sua luta pelo espaço, você precisa apresentar números para que os gestores percebam que o que você está fazendo vale a pena, e que nem o Diego falou, o nosso projeto, ele investe nos bons alunos que estavam sendo esquecidos dentro da escola. E isso é uma coisa muito bonita, o que a gente faz. Por isso que valeu a pena os meus investimentos.
porque foi um investimento que rendeu muito, sabe? Rendeu muito. E está valendo a pena o trabalho. E a Márcia foi delicada, não quis falar aí, Rubão, mas você vê a importância de a gente ter um matemático, alguém com raciocínio lógico no nosso meio, né, Cris? Porque rolou treta na semana pedagógica e a Márcia trucou toda a gestão na frente de todo mundo com dados, né? Ela jogou uns 400% lá que me deu uma overdose, assim, literária, porque era o que a gente precisava para argumentar com a gestão, como ela disse. E aí, passando para o próximo slide, dialogando com o que a Márcia fez, uma das, eu acho que aqui está no final, né, do que vem para frente, um dos efeitos positivos que tivemos foi uma capacidade organizativa muito melhor agora em 2026, né, Márcia? A gente está organizadinho, Rubão. Planejamento assim, ó, de cada mês. E isso inclui um orçamento feito por quem? Pela nossa matemática, que no caso é a bibliotecária também. E aí eu vou falar aqui, Márcia, jogou assim aproximadamente 15 mil reais, Rubão, lá no projeto. Eu não botei fé, eu não tinha fé suficiente para acreditar que a gestão ia acompanhar, mas foi aprovado. Só que ela discriminou exatamente quanto que gasta para cada lembrancinha, material de papelaria, a comida que a gente faz na tertúlia, bebida, né? E graças a Deus foi aprovado. E aí a gente está ampliando o projeto. Então agora a gente ampliou o Cine Debate, que vai ser intercalado com as tertúlias. A gente também vai criar um projeto em breve, que é o braço de redação, com terceiros e primeiros anos, com o auxílio da professora Luciana também, que está nos apoiando agora. E aí, voltando para o slide anterior, antes de falar sobre o último desafio, a gente teve outras experiências que eu queria pontuar para encaminhar o fim da nossa fala. Márcia e Cris, fiquem à vontade para comentar. Vocês estão vendo logo acima a imagem de uma aluna, que é a aluna Isabelle Lima Amorim. Essa aluna, Rubão, é um tesouro, né, que estava ali abandonado na escola, e eu acho que o clube fez muito pela vida dela. Ela mesmo testemunha, relata, né, Márcia, que ela se sentia invisível, né? Ela não se sentia pertencente. A escola era um filme de terror, um pavor, um lugar assim hostil para ela. E o clube de leitura fez isso por ela, mas fez muito mais, fez ela alcançar novos voos. Então, ela foi destaque no projeto da Academia Mato Grossense de Letras, vai publicar com o selo da academia. É um projeto de escrita para meninas pretas da cidade de Cuiabá. E eu acho que ela é uma representante dos efeitos positivos que o clube gerou materialmente na vida de uma aluna extraordinária. Essa guria aí aprendeu inglês sozinha, Rubão. É uma máquina de pensar, excelente. E acabou de ser aprovada em jornalismo, em terceiro lugar em jornalismo na UFMT. Saiu lá do Tijucal e está indo para... e assim, e esse contato com a Márcia, com o Cris, eu acho que amadureceu ela demais. Ela está com um planejamento de vida mesmo, que é fruto dessa convivência, com essas boas pessoas ali no grupo. Mas como a Márcia disse, esse resultado não foi só para alunos que já eram bons. Tem alunos que odiavam ler. Tem um aluno que a gente sabe que ele estava lá só porque estava apaixonado por uma garota. Mas ele foi um dos vencedores no último concurso literário. A literatura Camarada Moses é muito forte, né? Ela derruba os muros. E derrubou esse muro de um aluno que nem gostava de ler, gostava de esportes, de outras coisas, né? Pois não, Cris? Então, Diego, em relação a Isabelle, eu fico até emocionado porque ela foi minha aluna no período da tarde, o ano retrasado, e o ano passado, que foi o ano que a gente desenvolveu as tertúlias, né, ela não foi minha aluna, mas a gente conversava a semana toda sobre leitura nos corredores, né, sobre os autores, entendeu? Ela até me fez uma colocação que não gostava muito do Kafka, porque achava que o Kafka escrevia muito, de uma maneira muito pessimista, era uma narrativa que não tinha muita saída, né? Então, ela me surpreendeu, porque ela me mostrou um lado da leitura do Kafka que poucas pessoas teriam capacidade ou curiosidade de tocar adiante. Sim. Então, eu lembro de uma aula minha,
segundo ano H da tarde. A turminha lotada, 38 alunos, quente para burro, e aquele monte de aluno difícil de lidar, né? Difícil de conviver, difícil de propor a aula. Eis que no finalzinho da aula ela chega para mim e fala assim: professor, eu gostei da sua aula. Tem algum livro que o senhor possa me indicar da matéria sua? Eu falei assim: Isabelle, mas os livros que eu tenho sobre a aula minha são textos muito teóricos, né? Entendeu? A gente estava trabalhando civilização pré-colombiana e os textos que eu tenho são teóricos, são autores que, por exemplo, vou dar Todorov para ela ler, né, a questão da América, a questão do outro, a questão né, do discurso e tal. Aí eu falei: não, professor, pode mandar, eu vou ler. E aí eu ia e mandava para ela. Mandava assim, tipo, eu vou mandar porque ela pediu, mas eu não estou com muita fé que ela vai ler, não. Aí chegava do recesso escolar, ela vinha e comentava todos os textos. Comentava o iluminismo, por que o iluminismo tinha ela percebia algumas, vamos dizer assim, algumas deficiências do pensamento iluminista, né? Como que o pensamento iluminista ainda representava uma elite branca. Então, ela tinha essa sagacidade. Então, foi assim, tipo, uma flor que nasceu no meio do deserto e conseguiu crescer e virar uma árvore gigantesca, né? Ela veio a mim como uma espécie de ave que está aprendendo a voar. Quando entrou no clube da leitura, já estava voando sozinho, né, Diego? Já estava, tipo, traçando a rota, traçando os itinerários, traçando os pontos de saída e de chegada, e ela chegou na onde ela queria. E a sensação, né, Cris, é que eles são muito melhores do que a gente, né? São pessoas, assim, são seres humanos melhores. Enfim, aí embaixo, galera, tá vendo Luciane Carvalho? Essa é a presidente da Academia Mato Grossense de Letras, Rubão. Primeira mulher negra a ocupar essa função aqui no nosso estado, um estado conservador, como vocês sabem. E ela conseguiu enxergar esse talento que o Cris acabou de descrever, da Isabelle. Tem uma foto aqui abaixo que está meio descontextualizada também, que eu gostaria de compartilhar com vocês, até em gratidão ao Cris e a professora Márcia, é que, em decorrência de todas essas atividades que nós fizemos, eu fui escolhido para representar, né, a SEDUC precisava indicar professores que estavam no chão da escola para fazerem uma semana de trabalhos, numa oficina lá, sobre SAEB no INEP, e eu tive uma oportunidade marcante na minha trajetória profissional, Rubão, que foi trabalhar uma semana para o INEP. Muito, 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 momento inesquecível, e eu agradeço publicamente ao Cris e à Márcia, que foram os responsáveis, né, por construírem isso junto comigo, e enfim, através do trabalho que nós fizemos, eu tive essa oportunidade. Pablo perguntou se a gente pode enviar o texto da Isa, né? Querido Pablo, o que o Pablo tem que fazer, Rubão? Clicar lá em Riel Revista, olhar o nosso último dossiê, você vai ter oportunidade. Pablo, faz isso, cara, faz isso hoje à noite. Você vai ver o que a gente está falando. A guria hermética, ela tem uma assinatura, uma produção literária perturbadora, cara. Eu acho que até um texto dela eu já enviei para o Moisés. Escritores se reconhecem, né, Moisés? Moisés é um grande escritor mato-grossense que está aqui com a gente também. E está devendo uma visita para o nosso clube de leitura Entre as Capas. Já insisti, já enchi o saco para ele vir, Rubão, mas ele está capitalista agora, ele não tem tempo de chegar até nós. Só que então eu gostaria fiz o agradecimento. Nesse último slide aqui, galera, encaminhando para o fim, tem, eu acho que o desafio da constância é o que eu coloquei, né? Márcia e Cris, nós conversávamos, nós perdemos, Gabriela, nós perdemos um grande público, alunos da mesma vibe, do mesmo naipe que a Isa, terminaram o ensino médio. Nós sabemos aí de pelo menos 4 aprovações no Enem de alunos que foram frutos do clube de leitura. E a gente tinha essa preocupação, que é a maior dificuldade, constância, né? Perpetuar o trabalho. E aí vocês podem ver 2 registros. Eu esqueci de colocar uma foto sua, Cris, tem uma foto sua muito bonita, que é o Mandela, a sua sombra e você falando. Eu vou te mandar, é metalinguagem. Nós tivemos, na sexta-feira passada,
a nossa 8ª tertúlia literária, foi a primeira tertúlia de 2026. E ó, eu bato na mesa aqui, Rubão, a gente conseguiu, cara. A gente não só manteve o trabalho, como a gente já incorporou. A gente está conseguindo cativar mais alunos. E eu explico para você o porquê. Nessa última tertúlia, nós tivemos mais de 70 inscritos, né, Márcio? E desses inscritos aí, eu acho que é uma realidade, 15 inscritos de outro período. Nessa terça-feira agora, amanhã, né, vulgo amanhã, nós vamos inaugurar o Entre as Capas Vespertino, que por enquanto era só matutino. E desses alunos do Vespertino, 15 se inscreveram para a tertúlia de manhã e participaram conosco, eu acho que uns 8 desses 15 que se inscreveram. Desses alunos, nós temos alunos, respondendo a Gabi, do 8º ano, do 9º ano, mas maiormente do 1º, do 2º e do 3º anos do ensino médio. Então, você não faz a ideia, Rubão, da alegria que eu vi. Tinha 2 alunos do 8º ano lá. Sabe o que isso significa? Que a gente vai ter um ciclo de poder influenciar essa gurizada e fazer uma revolução ainda maior do que o que a gente fez com esses outros alunos que a gente pegou só no 3º ano, por exemplo. Tem uma aluna ali que a gente já sabe, né, que é o monstro que está vindo, que se chama Marcele. Guria, no ano passado, estava no 8º ano, ela venceu a primeira colocação na categoria desenho. Escreve bem, lê bem, olha com aquele olhar assim, ó, querendo capturar o seu conhecimento. E então eu penso, Márcia e Cris, que a gente fez um bom trabalho, mas graças a Deus a gente está conseguindo continuar, que é um grande desafio. Nós aprovamos um planejamento, um orçamento, em tese a gente vai ter grana, e a gente tem muitas ideias, o bom, inclusive envolvendo você nem está sabendo aí, mas você está no nosso calendário no 2º semestre. Mas a gente fez essa oficina sobre Nelson Mandela, o Cris arrebentou, né, Márcia? Fiquei extremamente emocionado. A Márcia fez uma correria, cada aluno recebeu uma biografia do Nelson Mandela, uma adaptação contada por uma avó, né, a história do Nelson Mandela, e a Márcia, ela é doidona, Rubão, você tá vendo essa folha verde? Ela cortou com as próprias mãos cada uma dessas folhas, porque a nossa oficina foi sobre biografia do Mandela, então, aliás, a apresentação do Cris foi sobre a biografia do Mandela por meio desse livro, ou seja, a nossa oficina foi o gênero mini-bio. Então, em cada uma das folhas, eles tiveram que escrever sobre a sua própria biografia, se conectando com fatos históricos importantes, uma proposta muito inteligente e criativa que o Cris fez lá. Agora, estão vendo essa foto de um braço, de uma mão empunhada, e o baobá ali, baseado no Nelson? Eu não consegui colocar a foto em tempo, Márcia, peço desculpas, mas essa árvore se encheu de folhas, se encheu de biografias de cada um desses alunos que participaram. E acima da folha aqui, por isso que eu estou falando que a Márcia está doidona, ela fez os adesivos do nosso clube de leitura. E cada um ganhou um adesivo. E para gurizada isso é muito forte. Então a gente tem figurinha no WhatsApp, a gente está criando uma identidade, entendeu? E esses 2 alunos aí eu coloquei essa foto porque eu acho que eles são exemplos, né, Márcia? De alunos que não tinham conexão alguma com a leitura. E que agora, eu acho que parte é pelo grupo, mas parte por quem a Márcia é, né? Esse lugar de mãe, eles estão gostando de ler, estão gostando, aprendendo a escrever, e até trabalho semi-escravo estão fazendo lá na biblioteca, ajudando a Márcia a organizar a biblioteca, a carregar as caixas e organizar os materiais. Então, eu dou nesse momento a palavra ao Cris e à Márcia para fazerem as considerações, né, daquilo que eles sentiram que faltaram, que a gente poderia ter falado, de tanta coisa que a gente viveu nesse último ano. Eu acho que você fez todas as colocações, assim, o que eu gostaria de colocar, assim, sobre o meu trabalho, né, mais uma vez dizendo que eu não conseguiria fazer nada disso sozinha, até porque eu nem tenho conhecimento suficiente para isso, mas, assim, o que eu procuro fazer nas tertúlias é sempre surpreendê-los, né? Então, eu crio desde o cartaz de propaganda que eu elaboro, já tem um enigma ou alguma coisa assim que mantém eles curiosos, né, do que será que vai acontecer, sobre o que vai ser, e
Então, sempre fazer alguma coisa que os surpreenda e que seja, assim, esteticamente agradável. A gente sempre tem uma lembrancinha, que é um mimo também, que eles ficam esperando, né? Então, são coisas pequenas que eu faço, mas que dá ânimo, né, para eles. Eles ficam sempre ansiosos para participar, o que vai ser a próxima, o que vai acontecer da próxima vez. E em relação à leitura na biblioteca, como eu falei, tudo isso faz com que eles procurem a biblioteca para fazer a leitura. O fato de ser um ambiente acolhedor, um ambiente de afeto, ajuda também, porque eu acho que ninguém gostaria de ficar num lugar hostil, num lugar onde não fosse ouvido, num lugar onde não tivesse vez, não tivesse voz. Então, eu sempre me preocupei com isso, sabe? Tratar bem, acolher, ouvir, sugerir, procurar, conversar para saber o que você gosta. Ah, eu nunca li um livro, ou então que filme você gosta de assistir? A partir disso aí, fazer uma sugestão. São pequenas coisas, assim, eu não faço nada grandioso, nada, mas eu acho que eu faço sempre com afeto. Eu tenho uma paixão por eles, assim, é, de ver o crescimento deles, a evolução, o despertar deles para um mundo que eles não conheciam. Então, eu acho assim que uma palavra eu resumiria em afeto. É isso. Cris? Então, Diegão, eu acho que agora, parafraseando o Exupéry, né, nos tornamos responsáveis por aquilo que cativamos. E aí, novamente, o desafio da constância. Ainda bem que a Márcia está conosco, né? A nossa mentora artística, afetiva, né? Quanto parte de cenário a Márcia não perdeu nesse, né? Muitos sangue, suor e lágrimas, né? E alegrias, né? Então, a última mesmo, né, Márcia? Foi ofertada uma muda aí para uma aluna aí, ficou feliz da vida aí, ganhou amanhã, além do encontro, né? Ganhou uma muda de uma flor belíssima que a Márcia trouxe para, né, dar vida ao ambiente. Então, é isso, né? Eu acredito que nós estamos aqui no caminho correto, a gente está corrigindo algumas rotas, né, Diego? Porque o ano passado os alunos disputavam muito o tempo da biblioteca com o tempo do lanche, né? E eles perdiam o tempo do lanche. Então, perdiam o tempo de ir no banheiro, saíam direto da sala da qual estavam tendo aula, né? E já ia direto para a biblioteca. E nós também. E, nesse sentido, né, as carteirinhas para eles lancharem um pouquinho mais cedo, para poder participar na íntegra da leitura, né, das discussões, foi um avanço, né? Assim, garantimos o lanche deles, garantimos um momento para eles dar aquela descansadinha antes de começar as ações na biblioteca, né? E é isso, né? Eu estou muito feliz, estou muito otimista, né, em relação à galerinha que começou a vir nesse ano, né? O último encontro nosso na biblioteca foi sobre o sketchbook, né? Aí vimos o registro pessoal, né, subjetivo de uma aluna nossa que se propôs a desenvolver, a propor aos alunos a ter um sketchbook para ser uma válvula de escape para escrever a ideia, pensamento, colar uma figurinha, colar um adesivo, citar alguma anotação da aula, né? E foi um momento também muito interessante, né? Porque, como historiador, aquilo é parte de tempo, aquilo é parte de espaço e aquilo é parte de vida humana que está registrado.
Então é isso, né? Estou muito, muito feliz e, né, que venham encontros mais potentes, mais alegres, né, e novos talentos. É isso. Então, Rubão, finalizando aqui, não sei se a galera tem alguma pergunta, eu agradeço ao espaço que o Grupo Interdisciplinar Estudos de Linguagem nos concedeu. Para a gente é muito importante. A Márcia sempre fala, eu não sou doutora, não tenho vida acadêmica, mas para nós que temos vida acadêmica aqui, a gente sabe do desafio que é, né? Fazer essa ponte, essa transição entre as ideias, entre a teorização e o mundo real lá na escola pública. Eu termino sem querer pagar de chato, Rubão, falar que na nossa escola, o assunto da manhã, no grupo da manhã, foi um aluno que recebeu um xingamento, um professor de filosofia, no caso, que recebeu um xingamento de um aluno. O aluno mandou ele tomar naquele lugar, às 7h50 da manhã. E aí, como se fosse uma barreira vencida, eu passei pelo mesmo ano passado também, mas não tive a energia que o professor teve, e o professor até deixou claro, eu estou tentando ser pedagógico com todos nós aqui. Ele saiu de lá e foi direto à delegacia, enfim, realizar um boletim de ocorrência, porque o aluno já é maior de idade, para ver se as nossas dores diminuem, né? Então, eu termino falando sobre isso, Rubens, porque é assim que tá, entendeu? Tá difícil, cara, tá muito difícil, assim, ser professor da educação pública. E eu não tenho exagerado, porque eu acho que eu sou exagerado às vezes, mas eu sinto que é uma coisa compartilhada com todos os colegas de diferentes áreas, com um tempo diferente, as pessoas mais experientes, quem está chegando agora, quem já está há muito tempo. E eu acho que, se isso é uma dor por um lado, fica aí um elogio, né, a celebração, a gente está conseguindo fazer isso no meio do caos, assim, que é disso que se trata, né. O que é uma aberração, porque leitura e escrita deveriam ser os protagonistas, né, numa escola. Uma escola deveria existir para ensinar e para aprender. Então, muito obrigado por deixar a gente falar aqui, né, que é uma outra coisa que eu vejo, né, os professores querem falar, sabe, querem falar, querem ser ouvidos. Então, é isso, galera, viva a leitura, viva a literatura. A literatura tem muito poder transformador, né? Transformou minha vida, sei que transformou do Cristiano, da professora Márcia. E também a gente tem assistido a transformação de alguns alunos também, né? E sem a literatura não estariam onde estão. Então, muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, Diego. Ô, Diego, se você quiser parar de compartilhar para a gente todo mundo se olhar aqui agora, né? Todo mundo se vê, tem uma galera aí, ó. Oze, Henrique, Grazi, Gabi, olha aí, um monte de gente. Tem um monte de gente querendo falar. Diego, eu mandei uma mensagem para o Pablo agora há pouco e falei assim, ô Pablo, a câmera desligada fica difícil para eu editar depois, né? Aí o Pablo falou assim, mas é porque eu estava chorando e eu fiquei com vergonha. E aí, Pablo, eu digo para você o seguinte, que eu chorei a apresentação inteira. Podia ser um evento presencial para a gente dar um abraço, né? Tinha que ser. Beber alguma coisa gelada aí, dar um abraço. Tinha que ser. E aí eu vou tentar falar sem chorar de novo. E se eu chorar, não tem problema não, né? Mas o Diego, assim, eu conheço o Diego, pessoal, aqui desde 2000... E quanto, Diego? 2013? 12? Acho que é 12, né? Seu microfone tá fechado. Acho que é 12, né? Que a gente fez um curso juntos. 12, eu, você e Moisés. Isso. Sobre Batim e Vygotsky. Aí, assim, gente, eu tava de férias em Cuiabá, né? E aí tinha uma disciplina lá de 2 semanas na UFMT, na nossa área. Eu falei, vou lá, não tô fazendo nada aqui, né? Aquelas pessoas que tiram férias vai fazer curso, né? E era uma disciplina de mestrado e doutorado, e lá eu conheci o Diego. E, curiosamente, de lá para cá, a gente fez amizade com o Moisés também. E eu sempre dizia assim pro Diego, né? Já vou passar isso aí, Diego, pro povo. Tá, só pra galera ter uma noção. Aí eu sempre dizia assim, ô Diego, a gente precisa escrever alguma coisa junto, né? E nós nunca escrevemos.
Mas a gente manteve o contato sempre se falando, sempre conversando, né? E aí, por que eu falei que eu fiquei bastante emocionado? A Márcia disse que a Chorona fez todo mundo chorar já de abertura, já de entrada já, né, Márcia? Porque, Diego, você, a Márcia e o Cristiano, com essa apresentação, pelo menos para mim, acho que o Moisés vai concordar comigo, vocês recuperaram o motivo do GIEL existir. E, por incrível que pareça, o Diego talvez não lembre disso, né? Exatamente por esse período, março, abril, o GIEL completa 10 anos da conversa do Boteco, que uma vez o Vinícius escreveu sobre. Exatamente agora. E são umas coincidências assim muito curiosas, né? E o GIEL, ele nasce comigo e com o Diego. A gente tinha acabado de entrar no doutorado na Unicamp e nasce numa conversa de boteco na Unicamp, porque nós nos sentíamos abandonados na pós-graduação. Nós nos sentíamos sem orientação. Foi assim no mestrado e estava sendo assim no início do doutorado. Então, em algum momento, a gente falou assim, por que a gente não junta uma galera, eu, você e outros colegas que estão com a gente, e a gente começa a se ajudar. E aí juntamos eu, Diego, Moisés, Mariana, Elke, uma outra galera, e a gente falou, vamos fazer o GIEL. E inventamos o GIEL, começamos. Naquela época, na verdade, o GIEL, ele nasce efetivamente em 2015, né? A gente começa a conversar em 2015. E aí eu me lembro muito, Moisés vai se lembrar, que teve um momento que o Moisés fez uma provocação e falou assim, gente, a gente precisa ter uma identidade, né? Quem somos nós, né? Moisés nem lembra disso, né? E aí, em algum momento, alguém lá falou assim, vamos assistir o filme Sociedade dos Poetas Mortos, depois a gente volta. Aí a gente foi assistir o filme Sociedade dos Poetas Mortos, lembra disso, Moisés? E aí a gente descobriu que era um bando de guri que não sabia o que estava fazendo, eles só sabiam o quê? Eles iam para uma caverna, fumar maconha, e produzir o que eles acreditavam ser arte e literatura. E aí a gente entendeu que o GIEL era isso. E a gente acabou se ajudando, né? Um foi orientador do outro durante o processo de doutorado, um foi cuidando do outro durante o processo de doutorado, e a gente foi fazendo as nossas bancas de qualificação antes da qualificação, porque não tínhamos orientadores para nos ajudar, e a gente foi todo mundo se cuidando. Assim, a El, que estava nesse grupo, viu, Grazi? Né? A Elke estava nesse grupo, a Elke dizia que ela tinha um orientador, um co-orientador e tinha um co-orientador, que era eu, que ajudava ela com as leituras dos textos dela e a gente conversava horas a fio. E quando a gente foi terminando o doutorado, o Diego era um camarada, viu, Márcia e Cristiano, que eu particularmente brigava muito, tinha brigas homéricas com o Diego, que eu dizia para ele assim, quando você terminar a universidade, o doutorado, você tem que ir para a academia, porque eu já estava na academia. Eu dizia, você tem que ir para a academia. E ainda bem que eu estava errado, Diego. Você não tem que ir para a academia. Você tem que ficar onde você está, né, cara? Você está fazendo bagunça lá, viu, velho? E uma bagunça boa. E aí você volta para o GIEL, bem no nosso 10º ano, para dizer como é que a gente pode fazer barulho na educação básica, né? Que a maioria de nós aqui que eu estou vendo na tela está nesse lugar, né? E a gente está muito incomodado com esse lugar, né? Então, todos os encontros que a gente teve no GIEL nos últimos 10 anos, assim, registrados, eu acho que esse aqui eu vou falar por mim, tá? Lógico que eu não posso falar por todos, viu? Márcia, Cristiano e Diego, eu acho que para mim esse foi um dos mais significativos. Porque ele lembrou de onde a gente vem, né? A gente na academia tende a esquecer de onde a gente vem, né? E eu acho que hoje a gente se lembrou disso aqui. Então, esse A4 da Riel, ele caiu no nosso colo, né, Diego, como você diz, né? Mas ele não nos seduziu, né? Porque quando caiu o A4, o Diego já estava com a ideia do dossiê, e aí uma das perguntas que a gente se fez foi, e agora? A gente publica? E nós dissemos, sim, publicamos. Se a gente voltar a ser sem qualis, não tem problema. Mas a gente precisa ter um espaço para quem quiser publicar, né? E logo, logo vocês vão receber um número que deve ficar pronto por esses dias, que vai também surpreender o próximo número, né? Com textos improváveis, né?
É isso, olha, consegui falar, só me emocionei, mas não chorei, né? Obrigado, Diego. Obrigado, Cristiano. Cristiano já conhecia também. Obrigado, Márcio. Cristiano publicou na Riel quando ela não tinha Qualis nenhum, né, Cristiano? Agora publicou quando ela tem um Qualis A4. Se ela subir bem, se ela descer, a gente publica de novo, né? Tá? Obrigado. Muito obrigado, assim. Sei lá quem quer falar, não sei nem qual é a ordem, tá? Aqui a Gabi, acho que quer falar primeiro, depois a Laila, depois a Grazi, que a Grazi já ficou falando aqui que eu sou do Tijucal, Tijucal, Tijucal. Fala aí, Grazi. Oi, gente, boa noite. Primeiro, quero agradecer muito, muito os meninos, né, e a Márcia por essa apresentação. Também fiquei muito emocionada, tem um momento assim que a boca tremeu aqui, né, chorando, mas, nossa, foi muito lindo, assim, e o que vocês estão fazendo não é terapia, mas tem um potencial terapêutico imenso, sabe, para essas crianças. Ai, eu não vou chorar, porque eu fiquei muito emocionada, de verdade, assim, o que vocês estão fazendo. Ai, sou muito chorona, gente, calma. E isso me incentivou muito, assim, me motivou muito, porque lembrou algo que eu estou tentando com outras colegas fazer no instituto onde eu presto serviços. É um CCA, então aqui em São Paulo, em outras prefeituras, outros lugares tem algo parecido, então é contraturno, onde as crianças vão depois da escola, e a maioria dessas crianças são do CRAS, encaminhadas pelo CRAS, então situação de violência, de crianças que estão no SAICA, enfim, então tem todo um contexto, e elas vão contraturnos à escola. E eu estou lá desde o ano passado e eu me deparei com um espaço dentro do CCA muito parecido com o que você trouxe, Diego, de era para ser uma brinquedoteca, uma brinquedoteca, um espaço de multi-atendimento, mas estava cheio de cadeira e cheio de mesa, e aí a gente olhava para aquele lugar, lá nesse projeto tem eu e duas pedagogas, né, eu sou a psicóloga, tem mais duas pedagogas, e nós estamos lá por financiamento de outras empresas. Então, na estrutura do CCA, na estrutura lá não tem pedagogo nem psicóloga, é só orientador socioeducativo mesmo. E aí a gente olhou esse espaço, a gente querendo fazer alguma coisa, e aí esse ano a gente conseguiu movimentar, né, falando com a diretoria, e aí não tem verba, e aí tem uma parede lá toda suja, e aí a gente precisa deixar esse lugar mais aconchegante, porque a gente começou a ocupar, né, eu com os atendimentos e as pedagogas com espaço de leitura e com espaço de alfabetização, porque elas tentam dar reforço depois da escola para eles. E aí, essa semana passada, a gente conversou, eu e as pedagogas, eu falei, gente, vamos fazer umas cortinas, vamos aqui tirar do nosso mesmo, vamos tentar fazer um grafite aqui, aí surgiu a ideia de fazer um grafite na parede, chamar alguém de fora. E aí eu falei assim, não, vamos fazer um concurso de desenho. Tem tanta gente que desenha tão bem, as crianças aqui, vamos fazer um concurso. E aí a gente coloca para votação dos funcionários nas redes sociais. E aí eles mesmos, né, os que tiverem os desenhos mais legais, o projeto mais legal, eles vão pintar, vão desenhar. E aí ele já se empolgou, assim. Aí vocês vieram com essa apresentação tão linda. E eu, nossa, eu peguei tantas ideias aqui, olhando na última, essa folha, né, até anotei aqui pensar em um mimo em todas as semanas que a gente estiver lá, né, para mandar para eles. E foi lindo, assim, gente, me inspirou muito, muito mesmo. Depois que o Rubens colocar aí no YouTube, eu vou mandar para as pedagogas, para as meninas que estão lá comigo, para se inspirarem também. E depois eu vou mandar para vocês um antes e um depois da salinha, que eu já tirei, eu já coloquei até uns adesivos lá do Divertidamente, na parte onde eu faço os atendimentos. As meninas colocaram lá a prateleira com os livros. Então, acho que você inspirou muita gente. Obrigada, viu? Obrigada mesmo. E essa questão de números também, sabe? A gente tem que provar para os patrocinadores que está dando certo, que a gente tem como quantificar o que é qualidade, né? O que é quali e trazer em números, né? Na última reunião falaram isso para a gente. Olha, a gente precisa fazer uma avaliação, alguma coisa para mostrar lá para a seguradora, né? Eu não vou dizer o nome, mas tem uma seguradora nacional, famosa, que está patrocinando a gente lá, dando esse projeto. E
E assim, é um outro cenário, claro, né, na educação, mas é muito próximo. E a gente está nisso para ajudar a escola. Às vezes a gente até tenta trazer isso, né, de um reforço, né? A nossa coordenadora faz visita nas escolas da região para ver como que a gente pode contribuir, né? Porque o mesmo que está lá na escola está lá com a gente depois, né? Então, E é assim, isso. eu queria agradecer você pelas suas lágrimas, se isso for ético, né? Porque, cara, às vezes é o que a gente precisa para, se eu vejo que a gente contribuiu com a nossa fala contigo, mas também é uma coisa retroalimentativa, sei lá, né? Mas assim, e a gente precisa somar forças, cara, porque, por exemplo, a Gabi é a colega do teatro, né? Do GED, né, Gabi? Mama. Eu imagino que a Gabi tem um monte de coisa para ensinar. A gente passou, Gabi, o mês de dezembro, eu fiquei fuçando editais para não depender da escola, eu queria grana de fora. Patrocínio privado, qualquer coisa lá, ela deve manjar também disso, né? E a gente não conseguiu, a gente teve que se humilhar de novo para a gestão e tudo mais. Mas agradecer porque, eu não sei explicar, traduzir isso, mas me faz muito bem, Rubão, saber que eu estou conectado, assim, por meio da empatia, né? Da humanidade mesmo, uma perspectiva humanística, que tem gente boa espalhada por aí, que está na mesma pegada, que está afim, né, de fazer algo relevante na vida das pessoas, apesar de toda a dificuldade. Então, espero que você tenha êxito. E eu tomei a palavra para falar o seguinte: a gente precisa firmar parcerias. A gente já fez um monte de coisa legal, já fez um monte de coisa legal com alunos do interior. Trocar cartas, por exemplo. Vocês não fazem ideia de como daí de grandes centros, né, Moisés? Vocês podem contribuir com a gente, cara. Com coisas assim que para nós aqui são coisas, velho, entendeu? E para vocês aí é o dia a dia, a rotina. Então dá para a gente fazer, fica até o desafio, né, Rubão? Quem sabe, além de ser um grupo de pesquisa científico, que é muito importante, seja um grupo também de fomento à arte e cultura, né? Que a gente possa se integrar, fazer parcerias e ver, e ensinar um ao outro a fazer grana também. Ontem eu estava reclamando com meu irmão. Meu irmão também é do hip hop lá, da correria. Ele está numa cidade no fim do mundo agora, tomou posse como professor e ele quer fazer um festival de grafite lá, levar a galera de grafite de Cuiabá para lá. Mas é grana, é difícil, o povo não ajuda, a gente fica se humilhando e tal. Então, é isso, Gabi. Vamos juntos aí nessa. Ou a gente fica nos voluntários, né? Procurando, igual isso do grafite. A gente pensou, pô, se tivesse alguém bacana que viesse aqui fazer uma oficina com eles, né? Mostrar, tipo, mas a gente também não tem verba para ajudar, e a gente, cara, vai ter que dizer que chegar na cara de pai e falar, você quer fazer um voluntariado lá com os meninos de Parelheiros, para eles arrumarem aqui a sala, né? Colocar o desenho deles. Que é isso, né? A gente vai. Vai lá, Laila. Tem Dando nossos bastante gente pulos. querendo falar agora. Tem bastante gente querendo falar. Gente, primeiro eu queria agradecer, né, a oportunidade de ver aí um projeto dando certo, assim, eu fiquei muito feliz porque eu precisava, assim, sabe, de um respiro, assim, essa semana para mim tem sido um pouco difícil, o shot de leitura também, a gente começou o ano, tipo, eu planejando muito várias coisas, tal, escrever edital. Só que assim, tipo, eu sozinha acumulou muito, sabe? E ver vocês numa parceria me deu muito gás, assim, tipo, de que, pô, não, calma, vai rolar umas parceiras com você também e tal. As parceiras que estão comigo estão em outras esferas, então não estão conseguindo dar conta, né? Por isso que eu tô tão chateada, porque o shot deu uma murchadinha, mas também está sendo um projeto super legal que está acontecendo em Santos. Todo mundo aqui me fala, olha, quando que vai ter o shot? Que não sei o quê. Então está sendo muito bacana isso, a literatura realmente conecta a gente de uma forma assim que inimaginável. Também me deu várias ideias também para estar aqui também fazendo alguma coisa de leitura também com os adolescentes, porque geralmente o shot é adulto, né? Porque acontece no bar, mas me deu várias ideias para também aí ter alguma ideia para fazer com os adolescentes aqui da Quebrada. Eu acho que já tem uma associação aqui, então eu acho que eu consigo muito assim articular, então vocês me deram esse respiro, sabe, de vamos lá, a gente consegue e tudo mais. Então eu fiquei muito, muito feliz, muito emocionada também, de verdade. E Diego, com relação a Diego e Gabi também, né?
com relação a dinheiro de grafite, eu digo para vocês, gente, olha, lógico, é muito legal fazer voluntário também, mas o material é muito caro, né? Tipo, se disponibilizar também, tipo, para ir no lugar e tal, tem tudo isso que também gera uma renda, então é muito ruim quando a pessoa fala, olha, eu vim fazer voluntário, a gente até quer, mas, tipo, é um pouco difícil para a gente também, enquanto artista, né, fazer dar esse posicionamento para as pessoas, apesar da gente querer. E é isso, assim, eu fiquei muito feliz com o projeto, que tenha muito sucesso. Márcia, eu amei te conhecer, amei as suas ideias, eu achei você incrível, incrível, que bibliotecária mais que essencial, assim, nas nossas vidas. Você, assim, me trouxe também me expandiu a mente de várias maneiras de como se conectar com os jovens também, através da arte também, não só do grafite, né, mas, tipo, dessa ideia de trazer, de mostrar para eles também que, pô, ter um painel na escola é muito legal, muito importante, e tá bonito, tá legal, todo mundo participa, achei incrível as suas ideias, você também tá muito de parabéns, assim, e acho que é isso, gente, muito obrigada aí por essa gota de esperança aí na humanidade ainda, né, e principalmente na literatura também, viu, gente, porque, olha, tá difícil, mas vamos com fé. Vai lá, Grazi. Olá, boa noite. Como já foi falado aí, Tijucal, sou cria do Tijucal, cria do Colégio Setor 2, conhecido, né, Estevão Alves Correia, falo Colégio Setor 2 até hoje, cria desse lugar. Então, eu fico muito feliz, assim, em ver o trabalho de vocês, saber que tem uma biblioteca e uma bibliotecária lá, competente, fazendo funcionar junto com o Diego ali, junto com o professor Cristiano. Muito feliz. Na minha época tinha o laboratório de química, que era só o laboratório, química lá dentro não acontecia. Né? E assim, foi, eu acho que a primeira sala, extra sala de aula, foi na minha época, que tinha sido esse laboratório, né? A gente assistia um filme, algumas coisas, mas não nada de química, infelizmente. Mas que bom que vocês hoje têm esse espaço disputado, né, como vocês falaram, como depósito, e que não é uma realidade só daí. Aqui onde eu estou, no município de Paraíso do Tocantins, na escola que meu filho estuda, é municipal, e a biblioteca também é metade, dividida mesmo, assim, para depósito, e um pedacinho que sobrou para os livros, e eu brigando por um espacinho para o autista, porque a gente não tem um espaço de regular, né, dessa criança se regular, não tem. Aí eu fui lá conversar na biblioteca, falei, como? Não dá, na biblioteca não há espaço, não era para isso mesmo, mas assim, uma disputa mesmo não há. E aí o professor Cristiano falou, como não se pensam nisso, né, de espaço para um depósito, um espaço para a biblioteca, ser biblioteca e tantos outros, né, mas assim, parabenizo vocês que iram além da sala de aula, é muito importante, né? Eu acho que a gente geralmente, sempre, quando faz esses projetos, a gente ganha muito com os estudantes. Em sair do espaço sala de aula, já só o ambiente físico já muda, né? Muda o ar, muda aquilo que a gente vai fazer de novo. E aí eu trago aqui também a questão que vocês falaram, a Márcia falou da carência que esses alunos chegam, né, que conforme vocês forem falando, a gente vai entendendo que essa aproximação mostra que existe uma carência muito grande de afeto e de atenção desses adolescentes, dessas crianças, e que um pouco do que a gente tem feito fora dessa sala de aula, no sentido conteudista, ser humanos, e olhar para eles, a gente começa a enxergar e começa a ouvi-los, e também começa a ter ações, porque não dá só para ouvir e ficar por ali, né? Eu acho que a Márcia, como falou mais sobre essa questão do afeto, eu vejo muito isso no trabalho, quando eu também me envolvo, acaba me envolvendo, porque a gente que olha para esses estudantes não só como produção, mas eles são humanos, e eles também precisam desse espaço de carinho, de afeto, de atenção, de um olhar. E a literatura traz, com certeza, abre espaço para isso. A forma que vocês estão fazendo abre muito espaço para isso. E que precisa existir esse espaço.
né? E que bom que vocês estão realizando. Então, quero parabenizar de coração o trabalho de vocês aí, que continua inspirando, né? Como agora com dossiê publicado, isso também vai inspirar muito mais pessoas, né? Que esse trabalho chegue em muito mais mãos para que possam também se inspirar. Obrigada, gente. Bom, você me permite só uma breve divulgação? Eu posso falar sobre o videocast ou não? Você Claro, por favor. Mas vai sair, né? Vai sair daqui a pouco, né? Ah, literalmente, faltam só os créditos finais. A gente fez uma parceria com o professor Adriano Monteiro, ele é o TikToker da escola, professor mais ativo nas redes, e ele manja de edição de vídeo e ele vai ser coautor. Então, ele contou essa história que a gente relatou para vocês num videocast de 30 a 35 minutos, bem editado, assim, muito criativo, muito sensível, e esse videocast será publicado na Revista Internacional de Linguagens, ao lado da entrevista do Rubão com Penny Cook, que é uma das grandes autoridades da linguística aplicada do mundo. Então, vejam só a riqueza da nossa revista, né? Os pés de barro do Tijucal, junto com o vídeo do Penny Cook lá. Então, em breve vai sair, né? Raimundo? Boa noite, pessoal. Rubens, obrigado por nos proporcionar esse momento. Diego também, a todos. Foi um momento de muito aprendizado e muita esperança, sabe? Esperança, não posso ser a palavra, né? Esperançar, né? Não esperar, esperançar mesmo. Eu fico pensando, sabe, assim, lembrando aquela música da Marisa Monte, Shangri-La, sabe? Sabe que tem uma escola assim diferente, né? Diferente, porque você falando aí, Diego, só mudar o estado foi São Paulo é a mesma coisa. Assim, é a mesma coisa, só mudar. No começo do ano eu estava na Bahia, né? E lá eu conheci um professor também lá na Bahia, tá na mesma situação, sabe? Mesma situação, sabe? Mesmas angústias, sabe? Na minha escola, Diego, a gente saiu no fim do ano, né? Com recesso, voltamos agora e a biblioteca sumiu. Quer dizer, nem era mais biblioteca, sabe? Era biblioteca, depois virou sala de leitura e hoje sumiu. Virou tal de sala maker. Só tem equipamento. Os livros estão todos encaixotados lá embaixo. Assim, é feito verticalmente, sabe? Assim, sem consultar ninguém, que a gestão fica nas férias trabalhando, quando a gente chega, saber as novidades. Assim, o governo é um governo, assim, precário, sabe? E a gestão parece que joga junto com isso, sabe? Joga junto com isso e dificulta muito o nosso trabalho, sabe? Eu também sou de idioma português, né? Em Guarulhos, né? Eu dou aula na rede estadual desde 2006, a rede estadual, sabe? A gente tivemos um programa em 2008 que era BID, né? Que dava livros e tal, né? E era assim, e a gente recebeu muito livro nessa época, sabe? E nessa escola que eu estou agora, eu estou lá desde 2012. Então, assim, eu estou um tempo nessa escola, sabe? Estou lá desde 2012, sabe? A gente via, tinha uma cena muito grande lá, sabe? Assim, livros bons, sabe? Livros, assim, excelentes. Mas esse ano está todo encaixotado. Tudo encaixotado. E virou sala meio. Enfim, obrigado aí pela experiência, compartilhar com a gente uma história de êxito, de sucesso mesmo. E assim, os alunos que você retratou no vídeo são os meus também, sabe? Estão aqui também. E a gente está, assim, muito, muito solitário, sabe? Quando a gente vê experiências como a sua, a gente vê que a gente pode avançar, sabe? Avançar e fazer alguma coisa na escola. Obrigado. Obrigado mesmo. Show de bola, Raimundo. Fala, Gustavo. Boa noite. Vocês me ouvem bem? Sim. Legal, vou ser breve, então. Em primeiro lugar, Diego, Márcia, Cristiano, quero agradecer e muito, né? Vocês me tocaram muito com a apresentação de hoje, imagino que a todos também. Eu sou um aluno da graduação ainda, né? Então, eu ainda não tenho essas experiências em sala de aula. Então, ouvir essas coisas, ver que é possível, incentiva aí muito. Eu dou aula numa escola de cursos, na verdade, uma área um pouco diferente, de gestão, então a gente está no módulo de comunicação.
E foi muito legal que eu postei nos stories algumas semanas atrás que eu estava lendo Dostoiévski, que aí uma aluna viu, ela veio conversar comigo sobre isso e tal. Eu achei muito interessante, ela estava falando das experiências dela de leitura, e para mim é algo muito recente, porque embora esteja fazendo letras, eu nunca tive o hábito de ler. Eu começava a ler e eu não terminava os livros, sabe? Isso me marcava por muito tempo, eu até falava, pô, eu não sou um leitor e tal. Agora eu até estou fazendo parte de grupos de estudo por fora, e a leitura, ela realmente é mágica, ela edifica, ela transforma, ela salva. E aí agora, esse ano eu estou indo para o terceiro livro já, eu fico carregando eles comigo para me incomodar, senão eu vagabundo e não leio. Então eu fico, todo lugar que eu vou, eu levo o livro para ele me incomodar, para eu começar a ler. E era isso, eu quero agradecer demais a vocês. Vocês falaram também de alunos extraordinários. Nesse curso que eu dou aula, a idade mínima é 16, mas eles abrem umas exceções ali quando a pessoa é muito fora da curva. Aí eu tenho uma aluna de 14 anos, ela é realmente muito fora da curva. A gente está no módulo ali de comunicação, como eu citei, e aí ela chegou para mim e ela falou assim, professor, por que você não passa para a gente um desafio de galego-português? Caramba, que isso? Então, é uma fome mesmo. Obrigado. Show. Grande Moças, cofundador do GIEL. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite, Márcia, Diego, em especial aos três que apresentaram e também ao Cristiano. Foi muito tocante ouvir vocês. E eu queria dizer para o Diego que a poesia é comunicável, né? O Drummond estava errado, porque de fato toca as pessoas e alcança o ser humano e cria mais humanidade. Em relação ao que a Márcia disse, as experiências dela como bibliotecária, eu fiquei pensando numa música do Caetano, Livros, em que ele fala: os livros são objetos transcendentes, mas podemos amá-los de amor tátil, né? E de fato é isso, né? O livro carrega essa aura sacralizada e transcendente, e nós, os leitores, trazemos, né? Para esse amor tátil, para esse amor próximo ali, né? Até carnal, de certa maneira. E isso que vocês estão fazendo configura-se como prática de letramento literário, né? É uma prática realmente exitosa de letramento literário que, como o Diego disse, nós podemos nos inspirar como professores, né? Embora cada escola tenha a sua realidade, cada escola tenha a sua problemática, é uma prática exitosa e é uma prática que parte justamente do concreto, não da teoria, né? De fato, isso é muito importante. Então, eu gostei disso, né, do que vocês trazem. E também de valorizar o conhecimento do aluno, né? Eu ouvi a Márcia, em determinado momento, ela falando sobre a relação dos professores e dos alunos, e o Cris também tocou nisso, né, de aprender com os alunos, né? Valorizar esse conhecimento é importante, porque nós, professores de literatura, na grande maioria, a gente leva um livro para a sala de aula e as nossas experiências literárias são muito limitadas, né? Por mais que conheçamos aí grande parte da literatura, os alunos têm outro tipo de literatura que eles fazem uso, que eles conhecem. Então, eu acho que essa valorização também do conhecimento do aluno é um ponto muito importante da prática de vocês. E é isso que, na verdade, os teóricos trazem também de reflexão, né? A gente pode partir do conhecimento canônico do professor, mas também valorizar o conhecimento dos alunos. Me emocionei bastante com a fala dos três, achei que é inspiradora, né? E que faz com que a literatura, que práticas de literatura sejam mais avançadas do que propriamente ler o livro, né? Como, por exemplo, ouvir uma canção K-pop, né?
A gente pode partir disso. E também o que eu achei mais potente ainda do trabalho de vocês é que vocês começam com a leitura e culminam na escrita, né? E isso o letramento literário valoriza muito. O aluno tem que ler, mas também tem que produzir os seus textos, né? Tem que dizer aquilo que pensa, aquilo que sente. Então, isso também é muito importante. Eu comecei a ler os textos dos alunos, e são textos maravilhosos, né? Nossos alunos têm grandes potenciais. Então, vocês estão de parabéns. Eu vou me debruçar sobre o material que vocês produziram e que continuemos assim, né? Alçando maiores voos com a literatura. Grande abraço a todos. Valeu, Moses. Fala, Gabi. Boa noite, gente. Gente, sem pressão, tá? Mas nosso tempo está indo embora. Tá, vou falar rapidinho. Vou agradecer pelo encontro de hoje. Acho que a gente tem falado desde o ano passado, a gente tem falado muito sobre temas difíceis, sobre encontros doloridos. Então, acho que foi um quentinho no coração, sabe? Poder escutar vocês. E acho que o que mais me tocou e me chamou a atenção na fala de vocês três é justamente sobre o espaço do afeto dentro do projeto de vocês. Eu acho que a educação, ela acontece de uma forma completamente diferente e só é significativa quando tem o afeto. Então, eu volta e meia questiono a minha prática de algumas coisas que acontecem, e uma delas é eu preparo a aula, e aí chega no dia eu tenho que mudar tudo, e acontece alguma coisa, ou eu não faço nada, eu vou escutar um aluno e tenho que tirar uma carta da manga com o resto, porque eu percebo que aquilo é importante, e aí eu fico me questionando se é isso mesmo, se tá certo, se não tá. A questão de tirar o dinheiro do bolso para fazer do espaço um lugar acolhedor, e a gente sabe a diferença que faz isso. Acho que só quem está na escola pública consegue entender o que o Diego falou, e vocês, tanto o Cristiano quanto o Márcio também, mas o Diego deixou isso muito claro. Só quem está na escola pública sabe a força que é conseguir fazer a biblioteca um lugar que a criança queira entrar, e manter a biblioteca, porque ela vai virar um espaço maker, uma sala de informática, uma sala de atendimento, um almoxarifado, mas, enfim, conseguir manter esse espaço. Então, e fazer com que seja um lugar onde as crianças queiram ir. Eu vivo ouvindo muito da minha família falando assim, nossa, conservatório você leva mais coisa para lá do que tem na sua casa. Tem coisa lá que você não tem em casa, você está levando para os alunos. E é uma crítica que, de fato, me faz pensar nisso. Né? Eu, às vezes, tiro dinheiro de alguma coisa que eu queria para cá para levar para lá. E eu acho que isso é importante. E o Diego falou, isso é questionável mesmo. A gente tem que questionar, porque a partir do momento que a gente continua fazendo isso, a gente tira o dever do Estado de fazer, né? Porque ele não precisa fazer porque a gente está fazendo. Então, é um dilema. O Diego traz a questão do trabalho não remunerado, trabalho escravo, e a gente usa os alunos para fazer isso mesmo, e eles fazem porque querem estar lá, e porque querem aquele espaço, um espaço melhor, eles se sentem bem ali. Então, é outra coisa que eu me questiono. Eu tô com alunos que... Eu fui levar o meu filho no dentista agora semana passada, era 8h30. E aí, tô voltando do dentista, encontrei 2 alunos andando de costas na rua, chamei. Eu falei, vocês não tinham que estar na escola? Aluno de 3º ano, e aí no contraturno eles estão comigo, no conservatório. E aí é um tal de, hoje não tinha aula. Eu falei, e para onde vocês estão indo? E eles estavam indo para o conservatório. Só que tem muito esse dia de não ter aula, porque eles vão para o conservatório direto, e aí fica lá, das 9 da manhã às 9h40 da noite. E é outro questionamento, porque eles tinham que estar na escola, né? E aí eu deixo eles lá e eles não estão na escola. Aí é aluno que liga para o pai e fala assim, olha, eu tô com dor de cabeça, você pode ligar para a diretora me liberar, mas eu não vou para casa, eu vou para o conservatório. Então, assim, esses meus questionamentos que vão continuar existindo, de alguma forma a prática de vocês me fortalece um pouco por entender a importância desse espaço de afeto. A Márcia também é a maior responsável pelos bons alunos que não estão na sala de aula. Então, é um caos, né? Tinha que estar na sala de aula, mas ao mesmo tempo eles estão na escola, eles estão na biblioteca, eles estão no conservatório, então vou continuar questionando, mas ao mesmo tempo não sei se eu vou fazer diferente, e que bom saber que eu não estou sozinha, sabe?
acho que quando o Rubens fala que você tinha que estar na academia, você fala que seu lugar é a escola, e isso é um grande dilema, porque a gente sabe que, enfim, infelizmente, as questões salariais são muito melhores na academia, e faz com que a gente queira fazer mestrado, doutorado e ir para academia, porque a gente quer ganhar melhor, porque a gente quer ter um pouquinho mais de condição, que eu sei que na academia tem um pouquinho mais do que na escola pública. E a gente acaba tirando os bons profissionais da escola pública, de base. Por quê? Porque a gente está sobrevivendo também. Então, tudo isso é questionável e que bom que ainda estão acontecendo grandes coisas e coisas importantes na escola de ensino fundamental e médio. Obrigada pelo relato de vocês. Pablo, recorde, 1 minuto. Recorde, 1 minuto. Boa noite, pessoal. Bom, agradecer ao Diego, à Márcia e ao Cristiano. Acho que a galera já contemplou tudo que eu gostaria de dizer. Eu gostaria de reler a frase que abriu o nosso encontro, que eu acho que resume o papo, né? O que a literatura faz é o mesmo que acender um fósforo no campo no meio da noite. Um fósforo não ilumina quase nada, mas nos permite ver quanta escuridão existe ao redor. De um papo que nós tivemos hoje, nós também temos um projeto, acho que a Laura está aí, o Rubens é o nosso coordenador, que é o Letraria, que a gente tenta trazer debates que estão para além da sala de aula, né? E para além do Letraria, eu também faço parte do PIBID, que é o programa da CAPES de iniciação à docência, e eu sinto muito no dia a dia, quinta-feira eu acho que é um dia muito difícil para mim, porque eu lido com essa realidade, né? Dos alunos que não se sentem, eles sempre se sentem num lugar, porque não tem ninguém olhando para eles. E ter um projeto como esse dá força para a gente pensar que existe um lugar para além dessa escuridão, né? Porque se a gente também olhar só para o fosso, para além do fosso só tem fosso, né? Então, profissionais como vocês são muito importantes para que pessoas como nós, que em algum momento estão desacreditadas desse sistema, que nós consigamos ver para além disso, né? Que a luz traga mais pessoas para perto. Acho que é isso. Obrigado, pessoal. Valeu demais. Pablo. Márcia, vou te provocar de novo, tá? Eu só queria rapidinho, eu não sei para quem está na escola e luta pelo espaço da biblioteca escolar, tem legislação específica que defende a existência da biblioteca escolar dentro das escolas, inclusive com quantidade mínima de livros e tal e tal. Eu não lembro o número das leis agora, gente, porque minha memória já é de formiguinha. Mas se vocês procurarem, vocês vão encontrar. E a gente, olha, esse ano, depois do nosso sucesso, só depois dos resultados provados com números, né, com fotos que eu enviei no relatório, que eu fiz o relatório para a coordenação, para a direção, com fotografias, com relato da experiência, com os números de empréstimo de livro, de participantes das tertúlias do clube de leitura, que a gente conseguiu liberar a nossa biblioteca. Então, vejam só, eu estou lá desde 2014, né? Então, quantos anos que eu estou lutando para conseguir? Briguei muito, 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 vocês não têm noção do tanto. Já tinha até desistido. Mas não desistam, que vale a pena, né? O espaço, eu estou dividindo o espaço, não tem problema, gente, dividam o espaço com entulho, com caixa, com computador, com não sei o que, mas comecem, sabe? Comecem a fazer aquilo que vocês acreditam. No mais, eu gostaria de agradecer muito Dr. Cristiano, que eu falo que ele é a pessoa mais inteligente que eu conheço, né? Eu não tenho nem palavras para definir, assim, uma pessoa tão sábia. Agradecer ao Diego por essa parceria, por oportunizar, assim, uma experiência tão bonita para mim. Nunca na vida eu tinha imaginado uma situação dessa, assim, de eu estar falando para as pessoas.
Obrigada a todos vocês pelas palavras de carinho, eu continuo muito emocionada, vou terminar aqui, vou chorar mais um monte, mas é de alegria, sabe, de saber que, assim, o que a gente faz pode inspirar os outros. Muito obrigada, de verdade. Obrigado, Márcia. Obrigado. Eu acho que é interessante, né, para a gente que trabalha com a linguagem, né, com a linguagem, não, Diego, Moisés e todo mundo aqui, né, as palavras vão escapando, né? Vocês já perceberam quantas vezes a gente tentou dizer obrigado aqui, a palavra escapa? A gente não consegue potencializar a palavra obrigado aqui, né? Não consegue, a gente não consegue. E olha que nós estamos falando uma língua que a gente transita nela, né? Olha, eu só queria fechar mesmo, gente. Infelizmente, o horário está indo embora, né? Mas abrir o espaço novamente do GIEL, eu acho que, Diego, acho que a gente inaugura um novo tipo de GIEL, né? Porque eu tenho certeza que a Gabi Malman tem muitas experiências que valeria a pena trazer e compartilhar conosco aqui. Moisés também, eu sei que tem muita coisa aprontando lá em Santo Antônio do Levejá que deveria trazer para a gente aqui. A Grazi, eu sei que tem também. Então, acho que a gente poderia... eu acho que vocês, Diego, reconfiguram o GIEL, né? Para além dos textos acadêmicos, a gente poderia trazer um pouco do que a Gabi falou, né? A gente sai daqui com muitas dores, mas a gente já tem uns momentos também de acalento, né? Eu acho que hoje foi um momento de acalento, né? Eu acho que é muito legal isso, né? Daqui a pouco a Gabi Genizeli vai trazer as histórias dela também. A Débora certamente tem um monte, então já está lançado o desafio para a gente reorganizar a programação do GIEL se for necessário, né? Eu estou no momento de fechar o boteco. E aí, ontem eu falei assim, eu estava sem fazer alguma coisa, né? Aí eu falei assim, gente, eu vou começar a montar o meu Lattes do jeito que eu quiser agora, né? E aí, hoje eu já pensei de novo, vou montar de novo de outro jeito agora, né? Vou parar de ficar, né, valorizando quem me considera só um número, né? E aí eu escrevi 2 frases no meu Lattes, e eu vou reorganizar de novo, que diz assim, uma diz assim, né, que eu estou aqui e eu construo conhecimento em antidisciplinas que sempre me provocam e me instigam. E aí tudo junto, tá? Pensar, sentir, viver, mudar, fazer, mundos outros, ainda que micros. E é isso. Eu acho que todos nós temos dores aqui para choramingar, né? Para reclamar. Mas eu acho que se a gente fizer mudanças micros, né? A Márcia tem os números, né? Tem um monte de gente que passou pela literatura, pelo trabalho de vocês. Mas vocês já conseguiram alcançar 3 ou 4. Ai, gente, mas que pouquinho. Não, é micro. Mas é um micro aqui, é um micro do Raimundo, micro do Moisés, micro da Gabi, micro... E a gente vai fazendo um monte de micro e a gente vai fazendo alguma coisa. E aí, por coincidência, ontem, esse ajustezinho que eu fiz no meu Lattes, eu mostrei para o Pablo e para o Henrique hoje. Aí eu coloquei assim, na hora de falar do GIEL, viu, Diego? No Lattes, eu falei, gente, o que eu coloco aqui no Lattes? Aí eu escrevi assim, olha que coisa curiosa, né? Eu escrevi assim, problematizo a vida e a academia junto com pessoas geniais no grupo de pesquisa interdisciplinar em estudos de linguagem. É isso. Eu não queria chamar ninguém aqui de pesquisador, nem ninguém aqui de mestrando, nem de doutor, né? Eu queria chamar vocês de pessoas geniais. E vocês são. E aí a Márcia e o Cristiano entraram para o nosso hall de pessoas geniais aqui no GIEL. Muito obrigado. Tá? Obrigado para todo mundo mesmo. Super feliz de encontrar vocês hoje aqui. Hoje vai todo mundo, como diz a Márcia, vamos chorar um montão, mas a gente vai chorar de felicidade, né, Márcia? É isso. Obrigado, gente. Beijocas para todos. Queríamos ficar aqui mais umas 2 horas falando, né? Mas... Obrigado, Cris, Márcia, Diego. Tá bom? Boa noite. Vou parar a gravação e quem quiser ficar batendo mais papo, ficamos, tá? Gratidão a nós. Muito obrigado. Tchau, gente. Muito obrigada.